Olá! O livro que trago hoje na saleta de leitura consta nos sites de livrarias como sendo um livro de autoajuda, muito embora na sua ficha catalográfica esteja escrito que é um livro de espiritismo. Já vamos ver o porquê disto. Se chama Para Não Perder a Vontade de Viver, da autoria de Jamiro Filho, da editora ID. E aqui diz o seguinte: edição ampliada e atualizada em busca de uma vida plena e feliz. É um livro meio diferente, porque ele começa com o capítulo, vamos achar aqui o capítulo. Capítulo 1, o que é a vida? Ele discorre sobre isso. Terminado o capítulo, temos uma outra parte chamada Momento de Espiritualidade. Terminado esse momento de espiritualidade, vem alguma coisa, sempre assim, com essa chave aqui, que, no meu entender, não tem muita relação com o que foi abordado antes. Por exemplo, neste O que é a vida, nesta chave está escrito o seguinte: faça uma atividade física, alongamento, caminhada, corrida, o que você achar mais interessante, mas faça com regularidade. A prática de exercícios libera endorfina, uma enzima que proporciona bem-estar e diminui ansiedade e estresse. Uma informação já muito conhecida de todos, sem muita relação com o capítulo anterior. E terminado isto, nós temos aqui sempre uma imagem da moça com guarda-chuva e uma frase de Emmanuel, que diz assim: quando a noite envolva a paisagem, pensa nas maravilhas do alvorecer, que também não me parece ter muita relação com o capítulo, o anterior, nem com o que vem depois. Ora, você deve estar se perguntando, se o comentário é esse, por que ela está falando sobre esse livro? Porque ele traz muitas reflexões interessantes e muitas vezes nos capítulos são contadas histórias, pequenas historietas que, relacionadas com o que está sendo discutido, tornam o capítulo bem interessante. Eu creio que para os espíritas o livro se tornará mais relevante ainda, porque há algumas reflexões em que, de repente, o autor passa a relacionar com o conhecimento, com a doutrina espírita. Para quem não é espírita, como é o meu caso, o fato de haver comparações com a doutrina espírita, o fato de remeter a algumas situações da doutrina espírita, não atrapalhou em nada a leitura do livro. Até porque, quando ele fala em Jesus, esse Jesus em que ele fala e as coisas que ele diz sobre Jesus são as mesmas em que eu acredito. Então, é um livro bem diferente daqueles de autoajuda que eu tenho lido, mas acho que pode interessar a quem gosta do estilo de leitura e, aliado a isso, a quem ainda por cima for espírita. Eu vou ler um trechinho que eu achei interessante, que diz assim:
ele começa um capítulo que se chama Faça a Diferença, falando de várias pessoas, por exemplo, Martin Luther King, Gandhi, Sócrates, Tiradentes, Giordano Bruno, falando sobre adversidades que eles enfrentaram. E aí ele diz assim: por que iniciei esse capítulo citando os exemplos dessas personalidades? Posso responder que, se a gente não tiver exemplos para serem seguidos, talvez não tenhamos a vontade de conquistar valores que ainda não conhecemos. De maldade estamos rodeados. De avareza e egoísmo já sabemos muito, e de preguiça e desânimo nem precisamos ir tão longe para encontrá-los. Depois tem uma outra passagem que eu achei muito interessante. Vamos ver se eu encontro. Está aqui. Como ele finaliza o capítulo Eu Quero Ser Feliz. Ele diz assim: quero finalizar este capítulo dizendo que você tem o direito de desistir de um emprego ou de sua profissão. Pode desistir da faculdade por achar que esse não é o curso que você queria. Você também pode desistir de um namoro ou do relacionamento em que se encontra. Pode também desistir da sua religião e tentar outra que vá ao encontro de seus anseios de fé. Pode desistir de uma viagem de férias. Também pode desistir daquele empreendimento que você já havia decidido fazer. Pode também desistir de algum lazer, do futebol de fim de semana, até do regime. Enfim, você pode desistir do que quiser, mas não desista de viver. Nunca desista de você mesmo. Então, a sugestão de hoje na saleta de leitura é para não perder a vontade de viver, da autoria de Jamiro Filho, editora ID. Boa leitura.